Nessa edição da Shonen Jump tivemos a estreia do segundo mangá dessa nova leva. Vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei dessa estreia e também um pouquinho sobre outros destaques aí, como cancelamentos e novos mangás que estão chegando na revista. Mas tudo isso vai ser durante esse vídeo. Espero que você acompanhe até o final, deixa o like, se inscreve e ajude no crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje comentarei a edição de número 17 da Shonen Jump. Fica comigo e vamos pro vídeo. Na capa da revista tivemos o Ao no Haku comemorando aí o seu aniversário de 4 anos de publicação. O mangá tá com a segunda temporada do anime previsto para outubro. Esse ano ainda teremos o anime. Não sei se vai ser a mesma quantidade de episódios, né, que foram 24. Se for pelo menos 12, ok, pelo menos vai ter uma segunda temporada, né? Mas vamos torcer que seja realmente uma temporada longa, né? Se for assim, vai terminar em março do ano que vem. Então, o fato é, Ao no Haku vai ter a segunda temporada no final desse ano. As páginas coloridas tivemos para o Kyoshi-kun, para o Nui Exorcist e para um one shot. Novatos temos o Aliens Redbird, é o único dos novatos que ainda não estreou em Tox. O Holy Dragon foi publicado na versão digital e o Hunter x Hunter tá em hiato ainda, né? Mas enfim, tivemos nessa edição no total 14 mangás ranqueados. As últimas, né? Como sempre eu falo, as últimas logo de uma vez. As 3 últimas foram os 3 mangás a serem cancelados. A 14ª posição foi o Goron Egg. A 13ª posição foi o Tonari no Soegawa e a 12ª posição o de Keiusha Toinkamau. 3 mangás que serão cancelados o mais breve possível. Inclusive, o primeiro dessa leva que será cancelado é o Goron Egg. A edição, se não me engano, 18 ou 19 vai ser o último do mangá. Depois daí terá mangás novos que vão estrear. Já adianto para vocês que serão 3 mangás. Mas vou falar isso um pouquinho mais lá pro final do vídeo. Pelo menos um fato é esse. Esses 3 mangás serão os cancelados. Já teremos 3 mangás estreando. Então, logicamente, 3 irão sair. Então serão esses 3 basicamente. De qualquer forma, os mangás já eram claros que não iam durar na revista. Indo para a 11ª posição, temos o Rimaten. Não tem tantas coisas impressionantes para se falar, né? Falei algumas coisas com respeito ao que eu acho da obra, né? Ele, Kyoshi-kun, sobre o avanço das suas histórias, mas fica o mesmo pensamento. Rimaten, atualmente não vejo chances reais do mangá ser cancelado, mas talvez a Jump decida aí como é que a obra pode ser seguida aqui pra frente. Por enquanto, nada a se preocupar. O Akane Banashi, ele ficou na 10ª posição, uma posição bem baixa, né? O mangá tá com o anime prestes a sair, se não me engano em abril vai estar saindo um anime, e a revista optou por botar em posição baixa. Mas, sinceramente, eu acho que aqui só é uma edição, vamos dizer assim, isolada. Talvez, espero, né, que seja assim. A revista, ela coloque o mangá em posições altas no decorrer dos tempos, quando o anime estiver saindo, né, estiver saindo os episódios. Espero que realmente o mangá esteja recebendo uma boa promoção por conta disso. O volume novo vai sair, mais motivos para a revista dar um destaque a mais. Infelizmente, dessa edição não foi o caso, mas não acredito que vai ficar assim toda semana, né? Tendo em vista que não é assim que acontece. Não é a posição que o mangá normalmente fica. E vamos ver o que a Jump quer com essa estratégia aqui. A 9ª posição temos o Witchwatch, que também de certa forma não recebe posições baixas com tanta frequência. Mas assim como a Akane Banashi, o mangá também recebeu uma posição um pouco mais baixa. Eu não diria nem tão baixa, mas no meio da revista. Mas ainda foi de certa forma, né, um pouquinho anormal do que vencido as últimas semanas. Na 8ª posição encontramos o Underdog, que continua recebendo uma posição um pouco boa, né? Semana passada foi a primeira posição em Tóquio que o mangá recebeu, que foi na posição 5, se não me engane. Dessa vez recebeu a posição 8, o que não é ruim ao meu ver. Eu acho que para um mangá novo isso é até interessante. Mas ainda vamos esperar um pouquinho mais, daqui uns 2 ou 3 edições, pra gente ter uma ideia melhor sobre como é que a revista quer realmente tratar esse mangá, como é que tá aí a publicação e a aceitação do público. Então, por enquanto, atualmente tá interessante. A revista não colocou o mangá em posição baixa, mas vamos ver das próximas edições. Talvez a partir da próxima edição as coisas realmente começam a ficar um pouco mais sérias, né? Vamos ver como é que vai ficar. Temos a 7ª posição, que é o Shinobi Goto. Vem tido um momento bem interessante na história, né? Um arco que tá progredindo muito de forma bem interessante. Tá chegando de um clímax bem interessante também. E talvez a revista, não necessariamente botando posições tão altas, mas de certa forma, alguns momentos importantes, o mangá ele sobe um pouquinho na toque, né? Mas de qualquer forma, ainda assim, o mangá não tem um sucesso, uma popularidade tão grande. Então acredito que aqui já tá em um limite interessante em posição, né? Então o mangá pelo menos tá bem, nada que preocupa. Então vamos só seguir diante. A 6ª posição, aí encontramos o Sakamoto Days,
Mangá que, de certa forma, tá um pouquinho fora do seu habitual em posições. Normalmente é comum encontrar o mangá no top 4, né? O que não foi o caso dessa vez. Mas não é algo que seja preocupante. É uma posição alta, o mangá tem uma grande popularidade. Querendo ou não, é um dos grandes mangás da revista na atualidade, que mais vende, que mais tem sucesso. Então, o mangá faz a sua parte, né? Em questão de popularidade. Então, ele tá em boas mãos, tem bons momentos. A quinta posição, aí encontramos o mangá estreando na estoque, o Kaigeki no Kinato. O mangá de Kinato, ele estreou bem. É a mesma situação que eu falo com Underdoctor. Ainda não é o suficiente pra gente ter alguma expectativa, criar, né, alguma coisa sobre isso. Pelo menos temos a esperança que a revista se deu o trabalho de ranquear ele em uma posição alta na sua estreia. Isso é algo interessante, o que mostra que a revista talvez queira ou ver algum potencial, né? E de certa forma, o Kinato, ele deu uma certa atenção no seu primeiro capítulo, no seu restante, né, dos capítulos em seguida, mas ele, pelo menos, não foi um completo desastre, ao meu ver. Mas é lógico, a gente tem que ver a sequência, né? Não só o primeiro capítulo. Então, espero que Kinato ele consiga fazer sucesso. Essa primeira posição me deixou um pouco animado, mas a gente tem que ver restante, né, como é que vai ficar. De qualquer forma, vamos ver se esses dois, pelo menos esses dois mangás vão conseguir se sustentar na revista. Eu confesso que eu gostei, não é algo tão impressionante, né, principalmente Underdoctor, que é uma obra bem simples de certa forma, mas é algo legal. Kinato também é uma história que muita gente pode considerar genérico, né, é bem clichê em alguns pontos, mas isso não é algo que eu desgosto, né? Então, eu acho que esse ponto de história ser clichê, genérica, ser esses pontos, né? Não é algo que eu desgosto, né? Se é algo interessante, que tem uma história interessante, tem uma história legal e que me motiva a continuar lendo, então, pra mim, já basta. Kinato foi a mesma coisa, Underdog foi a mesma coisa. O único que não gostei dessa nova leva foi o Aliens Redbird. Foi a obra mais desinteressante. Vamos ver se a obra, pelo menos independente de se eu ter gostado ou não, vai sobreviver na revista, vai fazer sucesso e quem sabe até me fazer gostar da obra com o tempo, né? Por enquanto, o The Doctor e o Kaigeki no Kinato foram os dois mangás que me chamaram a atenção, Kinato principalmente. A quarta posição é o Roboko, recebeu uma posição até alta nessa edição, né? Me surpreendeu um pouco, mas não é algo que seja tão fora do normal. Mesmo o mangá recebendo posições baixas com alguma frequência, posições altas em vez em quando acontece, né? Abrindo o top 3, temos o Summon Hats, que com seu volume 2 está vendendo muito bem. Foi falado, né, assim que o volume 2 lançou, que o mangá já estava com 200 mil exemplares em circulação. Isso é algo muito interessante, né? Um mangá novo vendendo tudo isso é algo muito bom. E vamos ver, torcer por sucesso ainda maior do mangá, né? A segunda posição, como de costume, é o One Piece, que sempre que é ranqueado na maioria das vezes está por aqui. E a primeira posição ficou sendo o Madanuichi, com o volume 6 ou 7, nem me lembro mais o número. O mangá vendendo muito bem, já quase alcançando, que vai alcançar na próxima semana, né, 100 mil exemplares. Então, entre os mangás novos que não tem anime, né, esse é o segundo mangá que mais vende, tirando Kagurabachi. Então, se tornando aí, quem sabe, um grande potencial para essa nova geração que tá chegando da Shonen Jump, né? O Kagurabachi, o Madanuichi e futuramente o que já tá se mostrando ser Summon Hats. Vamos ver se algum outro vai ter esse potencial, né? Será que Kinato ou The Doctor ou alguns dos outros mangás que vão estar chegando vão ter esse potencial? Vamos ter que esperar as próximas semanas pra gente tirar uma conclusão melhor sobre isso. Quero saber a opinião de vocês também, né? Se vocês acham que algum desses mangás novos que estão chegando, que estão surgindo, vão ter potencial para bater de frente com os grandes da revista. Eu não falo dos grandes que já passaram, mas os que estão aqui atualmente na revista. Para a próxima edição, o Akane Banashi vai receber a capa da revista e as páginas coloridas serão para o Underdoctor, para o Summon Hearts e para um One Shot. Mas eu queria destacar algo bem interessante, que é com respeito a novos lançamentos, novas estreias. A revista anunciou que teremos aí novos mangás a serem lançados. E a partir da edição 19, então na edição 17, né, aqui desse vídeo, a edição 19 será a estreia de novos mangás. O primeiro deles é o Hoku no Kashina, que é um mangá de um autor que já passou pela revista, lançando um mangá chamado A Gravity Boys, que era um mangá de comédia, né? Não sei se esse outro novo mangá será do mesma temática de comédia. Eu já teorizei que a revista lançaria, né, numa nova leva um mangá de comédia. Se for, realmente eu tô acertando. Na edição 20 terá o Natsu no Mushikago, é uma obra de esporte aparentemente, né? Vamos ver o que a Saba vai apresentar. E na edição 21 vai ser o mangá o Ninen Bigumi Yusha Destroyer, alguma coisa assim, até com o tempo eu vou aprender, mas é do Hideaki Sorati. Para você que não conhece o autor pelo nome, você vai conhecer a obra que ele fez, que foi o Gintama. O autor de Gintama, né, ele vai estar de volta à revista
com um novo mangá. Vamos ver se a obra vai fazer sucesso, né? Pelo menos já temos uma ideia de que, pelo menos em questão de fanbase, o autor já é conhecido. Mas lógico, isso não salva o mangá. Se salvasse, o autor de Naruto já estaria ainda com o Samurai 8 até agora em publicação, o que não é o caso. De qualquer forma, só a partir da edição 19. Edição 18 ainda não teremos estreias, então vamos acompanhar o que será apresentado, né? De qualquer forma, o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui e a gente está se vê no próximo vídeo.